Atenção Brasil, atenção Brasil, atenção Minas Gerais. Dentro de instantes, a Rádio UFMG Educativa apresenta o programa esportivo Óbvio Ululante, porque no futebol nada é tão óbvio assim. Batuque, balanço, swing, praia e carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. 2 dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar sem um banho de mar. Tem a distância, a lotação, tumulto, então tô no favelinha. Peguei fora da linha, meia Copacabana é um monte ideal. No ponto final, o recuo é total. Pular pela janela pro ponte é normal. Olá, boa noite pra você ligado na rádio UFMG Educativa. Começa agora Óbvio Ululante aqui na Estação do Conhecimento. Continue ligado pelo 104,5 FM ou na internet ufmg.br/rádio. Eu sou o Rafael Miguel e nós vamos juntos até às 7 horas da noite falando de muito futebol. A gente abra com o Rapa, Eu Quero Ver Gol. Tem limão, tem mate, melancia, fatiar. Um pouco sal e doce, dragão, xinguei. Tô no rango, tem estádio vazio, a lombra bateu. O jogo é assim. E você pode participar nas nossas redes sociais, twitter.com/óbvioufmg e também na nossa página do Facebook, Óbvio Ululante. Você pode mandar o seu recado lá pra gente e o programa é uma tabelinha entre a Rádio UFMG Educativa e o GFUT, grupo de estudos sobre futebol e torcidas da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. Hoje aqui nos estúdios da rádio, Tio Fio, Marina e também o Alexandre. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Óbvio Ululante, participando também com a gente Velber Super 8, valeu Velber pela presença. Estamos apenas começando, tem muita coisa pra gente falar aqui hoje, tem o quadro do Velber, tem o quadro do pessoal do GFUT, Charge Sonora, vamos falar sobre os clubes da capital mineira e muito mais. Agora são 6 horas e 11 minutos, continue com a gente no Óbvio Ululante dessa quarta-feira, dia 9 de setembro, que está só começando. Tô com a geral no bolso, garanti meu lugar. Tô torcendo, vou xingar. Pelada Acadêmica. Bom, a gente começa de Pelada Acadêmica, que foi produzido pela Bárbara. Marina, faça as honras aqui pra gente, boa noite. Boa noite, Rafael, boa noite, pessoal aqui da mesa. Bom, o Pelada Acadêmica de hoje é sobre a dissertação Uma Nação em Chuteiras, Raça e Gênero no Futebol Brasileiro, defendida em 1996 no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade de Brasília. A dissertação é de Marcos Alves de Souza. O autor buscou compreender questões fundamentais do futebol brasileiro, refletindo sobre as construções cotidianas feitas acerca deste esporte no país. Ele começa o texto mapeando as definições de futebol enquanto jogo, esporte e espetáculo. Tais conceitos são permeados pelo percurso histórico do futebol brasileiro, focando em seus marcos tradicionais, a chegada com Charles Miller, sua popularização e profissionalização, que são elementos fundamentais para as discussões que ele propõe no decorrer do texto. Marcos Alves de Souza começa a traçar, então, a ideia de comunidade imaginada, que é uma pertença, não necessariamente concreta, a grupos que se formam, neste caso, no contexto do futebol. E chega, por meio dessas construções, na imagem da nação brasileira, entre aspas, aqui. Segundo o autor, a representação construída de nação no Brasil, por meio do futebol, se dá em uma maneira essencializada, trazendo elementos de uma ideologia nacionalista sobre o povo brasileiro, novamente entre aspas. Ou seja, ela é construída ao longo da história com base no mito da democracia racial, alegando que a miscigenação e principalmente os negros são fundamentais para que o futebol arte fosse característica central do Brasil. Dito de outra forma, essa nação ideal e vitoriosa, calcada no futebol, seria uma herança genética dos negros no país, segundo o que é difundido socialmente. A partir desse ponto, o autor passa a se dedicar a outra categoria, que faz parte das hierarquias sociais presentes no futebol em geral, o gênero. Segundo Marcos, o futebol estabelece e comunica as diferenças impostas pela construção da nação a partir da afirmação da masculinidade. Por ser um reduto construído para os homens, já que a participação feminina ao longo da história foi se restringindo, e resistindo também, por que não?
a lugares específicos. Assim, o que eles nos mostra é que as relações e desigualdades de gênero são mantidas também no meio do futebol como uma preservação do que são considerados espaços de homem e de mulher. Resumindo, segundo o autor, a essencialização do nacionalismo brasileiro no futebol pode ser observada a partir da sua semantização em bases raciais e de gênero, o que também serviu para a hierarquização dos personagens do futebol brasileiro, prescrevendo-lhes posições desejáveis na construção da imagem ideal e vitoriosa da nação. Esta dissertação também analisa a posição do negro, representado como bailarino da bola, que fundaria na sua essência negra, entre aspas, o nosso valorizado futebol-arte, também entre aspas. Às mulheres cabe um papel de coadjuvante nesse processo de afirmação masculina da nacionalidade via o futebol. Tá aí então o Pelada Acadêmica de hoje, só repetindo o nome da dissertação: Uma Nação em Chuteiras, Raça e Gênero no Futebol Brasileiro, de Marcos Alves de Souza, certo? Isso aí. Valeu, Marina, valeu. Agora 6h15, vamos seguindo. Da Geral. Da Geral com o Velber Super 8. Velber, o que você preparou pra gente hoje? Boa noite, ouvintes da UFMG Educativa, do Óbvio Lulante. Pô, o que a Geral preparou aí foi receita para se moralizar o futebol brasileiro, roteiro 1. Ó, vamos lá então, manda brasa. Não ser bairrista, assumir que fatores políticos e econômicos pesam, organizar os campeonatos nacionais com cotas por vagas por regiões, voltar com as categorias sub-21 e ter cota para esses atletas na série C e D, equalizar a dívida e receita dos clubes, ter um teto como orçamento anual para os clubes, receita, arrecadação, gasto, tudo, fazer uma reforma na mídia nacional, colocar os mesmos juízes a sorteio para Corinthians e Flamengo, marcar pênalti contra esses mesmos clubes, colocá-los também para jogar no domingo pela manhã, como todos os outros, dizer para o André Sanches que o foco atual é o Campeonato Brasileiro e não a Libertadores de 2013, e por último, não mais importante, fechar a CBF e em seguida formar uma liga independente com regimento rígido e democrático. É simples. É só fazer. É simples, né? Lendo aí é simples, né? Aqui, mas eu acho que um dos últimos aí que você falou que é fechar a CBF, eu acho que fazendo esse resolve metade, pelo menos, aí, né? Que nada, a galera vai se enfiando aí em outros meses. Quando você menos esperar, tá todo mundo aí de volta por outros meses aí. Aí é a nova CBF, né? Mas a questão da liga, assim, é algo realmente que poderia ser uma tentativa, assim, né, de uma saída, de resolver um pouco dos problemas que o futebol brasileiro tem enfrentado, assim. E tô lembrando aqui que a gente perdeu uma oportunidade, a gente, assim, nós torcedores, os dirigentes, né, esportistas, nós, sociedade brasileira, perdemos uma oportunidade, assim, recentemente, né, quando o contrato com a Rede Globo estava se encerrando e tudo mais, e só que alguns clubes implodiram, o Clube dos 13, que também não é um exemplo assim de entidade organizada e tudo mais, mas querendo ou não já era o início assim que a gente poderia ter de uma liga, né, dos clubes. Vamos ver se essa oportunidade vem de novo assim, né, cai de novo no colo, no nosso colo. Mas eu acho que tem que ampliar essas discussões assim, e a gente colocar para a sociedade começar a cobrar, porque tá ficando meio imoral, né? Antiético, escancarado demais essa relação política e econômica do eixo Rio-São Paulo, né? Eu acho que tá na hora de acabar com isso, porque ficar falando que pô, o time tá desde aquela época sendo roubado, pô, então são mesmo os times que estão de fora, os números mostram, né? Então o Rio-São Paulo ficar achando que é só mérito é mentira. A situação econômica que você falou, acho que está imperando o futebol hoje, né, Velho? E
esse lance do teto, né, do teto salarial também para os jogadores seria uma coisa interessante, porque os clubes não vão aguentar pagar os salários. Eles contratam jogadores com base naquilo, no mercado, e os jogadores querem receber aquilo ali. Se for estabelecido um teto salarial, né, dá para se planejar, né, toda a economia de um clube, e essa questão das dívidas que os clubes têm, aí dá para pagar. E equalizar um pouco também, porque se tem o teto, o Corinthians e Flamengo não pode ganhar mais que X. Né? Você está falando na transmissão, né? A transmissão, patrocínio. Tem que equalizar tudo, né? Inclusive salário de jogador. Essa questão da divisão das cotas de TV por classificação do campeonato anterior, eu acho que também é uma boa alternativa, assim, é feita em vários países já, né, nas ligas mais organizadas, mas se bem que são as ligas, né, onde a federação não manda tanto, assim, a federação do país. Mas eu sei que na Inglaterra, por exemplo, é assim, né, então, e por sinal é um dos mais equilibrados, né, se for comparar com a Espanha, com a Itália, é um pouco mais equilibrado o campeonato nacional inglês. Tem assim. que existir também a cota regional, porque os campeonatos brasileiros só tem time do Sul e do Sudeste. Então tem que ter espaço para os outros. Uma representatividade maior de outros estados. Né? Senão não é nacional. Vira campeonato Sul-Sudeste. Pronto. Essa questão que você falou também, a questão, só te cortando Pode aqui, falar, Rafael, vontade. a questão da base, né? A questão do Sub-21. Isso é fantástico, cara, porque o cara faz 18, ele não tem mais, ele já é profissional, não tem mais espaço. Então, volta pro 21. Tá isso também, né, Marina? Ou então o jogador fica desempregado, ele faz o que da vida depois? Não, gente, volta pro cara ter 21, ser profissional a partir de 21, e põe o cara pra jogar Série D e C. Acabou. Aí faz, todo time da Série C e D tem que ter 4 jogadores titulares. Pronto. Vai ter muito menino bom pipocando aí. Tem um salto muito grande, né? De uma cara não tá categoria pro profissional. É difícil mesmo. Mas ele pode ter um ensaio, né? Que é a Série C e D. Outra coisa também é que os jogadores estão saindo muito cedo, né? Pro mercado externo. Então os jogadores estão saindo com... Tem cada jogador saindo com 15 anos, 16 anos pra fora. E isso também é preocupante, né? O jogador vai pro exterior muito cedo. Não tem identidade, né, com os clubes, a própria seleção brasileira, o jogador chega e ninguém conhece também. Isso tem acontecido. Isso tudo vai reverberar na seleção que você está falando, que vai criar uma identidade, vai criar o jogador vai ficar mais maduro. Ele não chega muito pronto por isso na seleção, só quer ganhar dinheiro. E vamos colocar na roda aí um cara que chegou, né? Agora, Andrezão, boa noite, Andrezão. Opa, boa noite aí a todos, beleza? Chegou meio perdido aí, né, no meio da conversa. Não, pois é, cara, eu vim num trânsito ferrenho aí, que custei a chegar. Pegou chuva ou não? Não, chuva não. Tá tranquilo lá fora já, né? Já parou de chover. Pois é, Andrezão, o pessoal tá falando dessa limpa, né, de fazer no futebol brasileiro, as federações, né, uma forma de melhorar, né, como que é o nome mesmo, velho, que você deu Receita para se moralizar o futebol brasileiro, roteiro 1. Cara, é difícil, né? Às vezes dá vontade de ser meio nazi, né, cara? Entrar na CBF e sair matando todo mundo. Talvez por aí, só que não daria também, teria que ir na FIFA, cara. E aí é complicado, né? Então, assim, talvez depois daquele 7-1, pensei que fosse ter alguma mexida, pelo menos assim. Aí o Dunga vem e assume a seleção. Aí por aí você vê. Se a gente for fundo, a gente vai lembrar que a própria CBF surgiu para moralizar a CBD. Então, assim, é um ciclo que se você não elimina mesmo as causas, vai se repetindo. Não importa o nome da instituição, não importa o que venha por aí. Além as reformas, né? Isso. E aí tem que ter um estatuto mais rígido e mais democrático. E aí para com isso. Aí a CBF não tem estatuto, não tem nada. Eles criam as regras e seguem do jeito deles. Agora, eu acho que a gente tem que continuar cobrando. Aí tem a mídia, tem a rede social, a gente tem que amplificar essa conversa, sabe? Não é ficar jogando nada em campo, que eles vão aproveitar disso. O torcedor tem que fazer igual o cara colocou o uniforme lá de juiz, escudo do Corinthians, ir pra arquibancada brincar com isso, pra desmoralizar. Pra que se ganha, mas assim, ganha desmoralizado, sabe? Porque assim é o jeito que a gente tem que fazer as coisas equalizarem. Nós como torcedores, nós da geral aqui, né?
O Andrezão, ele pegou um ponto importante, porque se depois do 7-1 não mudou nada, né, o que a gente achava que iria ter alguma grande mudança, se depois daquele resultado, né, que foi tão vergonhoso pro futebol brasileiro, tudo continuou na mesma, então é difícil que alguma outra coisa seja o estopim, né, pra essa mudança do futebol. José Maria caiu, o Ricardo Teixeira tá pra cair, o Marco Polo, eles estão atrás dele, vai vir de fora essa mudança. O pessoal lá do FPI vai pegar o Marco Polo daqui a pouco. Aí eu acho que começa a limpar. O problema é que sai o Marco Polo, entra outro, Pois que é mais a ou mesma menos coisa, Rafael. a mesma. Eu não sou tão crente assim, uma instituição que tem na lei dela, né, que quando o presidente sai, o sucessor dele é automaticamente o mais velho, né, entre os vice, então já não dá pra ter muita esperança, né, que vai ter mudanças em relação a isso. Não, assim, mas o caminho é esse, né? Tem que continuar cobrando, continuar correndo atrás disso. E é por aí. Assim, sou cruzeirense, assim, mas acho que até a própria torcida do Atlético não pode abandonar o time também nessa hora, né? Apesar da confusão toda, assim. Muito atleticano amigo meu falando que nunca mais vai ao campo, que não acompanha mais, que não quer saber. Mas não é por aí não. Assim, eu acho que tem que continuar batendo aí, dando facada e correr atrás disso, velho. Eu vou na onda do Andrezão aqui, porque eu tenho o maior orgulho do time do Sul. O time do Sul, quando chega, chega mesmo. Passa por cima de Juiz, de Rede Globo, de CBF e leva. Não é sempre que leva, quando leva com tudo. Acho que o torcedor, os times de Minas também tem que ter essa mesma Como o Cruzeiro também, né? O Cruzeiro em 2013, 14. Vai chegar, né? passar A diferença é que o Cruzeiro conseguiu montar um time assim, muito superior aos demais, né? E o que o Atlético não conseguiu fazer esse ano. Não então é nem tirando o mérito do Cruzeiro, não. É só sendo realista. O Cruzeiro pegou também uma época de entre-safra. Do time de Rio de São Paulo, ajudou um pouco. Mas ele conseguiu fazer um ótimo time. O Corinthians também, e o Minas Tava estava fora de combate, o São Paulo chegou junto, o Grêmio chegou junto e o Cruzeiro foi melhor que eles. Sim. Pessoal, 6h26. Esse foi o Da Geral de hoje com o Velber Superoito. Vamos para um rápido intervalo, já estamos de volta com mais Óbvio Ululante. Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Ululante. Anda, filho, você ainda não terminou de arrumar suas coisas? Tô indo, mãe. Falta pouca coisa. Essa blusa vai? Vai. E esse joguinho? Vou levar também. Você tá colocando as duas jaquetas? Tá fazendo muito frio, mãe. Mas desse jeito não vai nem fechar a bolsa, filho. Vamos logo, gente. O posto de doação já vai fechar. É tempo de compartilhar. O FMG Educativa. Atenção, ouvinte da Rádio FMG Educativa. Este é o programa esportivo Óbvio Ululante. De volta para o segundo bloco aqui na Rádio FMG Educativa. Continue com a gente, 104,5 FM. Esse é o Óbvio Ululante falando de futebol aqui na Estação do Conhecimento. 6h27. Meu time de botão. Pois é, e o time de botão de hoje com o Tio Phil. Tio Phil, qual que é a seleção que você escalou aí hoje? Boa noite, Rafa. Boa noite, caros ouvintes, companheiros aqui da mesa. Então, o meu time de botão hoje, ele vai falar da seleção holandesa que marcou época no final da década de 80, né? Só que antes da gente chegar lá, né, no final da década de 80, a gente vai relembrar um pouquinho dos anos 70 dessa seleção, como é que foi, né? E nessa década, muitas vezes, né, a laranja é lembrada pelo seu time formado para a Copa de 74, que é o famoso carrossel holandês, que acabou perdendo a final para os alemães. E também pela seleção de 4 anos mais tarde, que perdeu novamente na final, só que dessa vez para os argentinos, na Copa de 78, né? E após esses insucessos, né, apesar de grandes times, a seleção holandesa sofreu com uma fase não muito boa e acabou ficando de fora da Copa de 82 na Espanha e de 86 no México, e também da Eurocopa de 84. E aí era o período das vacas magras, né, para a seleção holandesa, mas que teve um fim com o surgimento de uma nova geração. E foi justamente essa geração que formou essa seleção aqui do meu time de botão de hoje, que foi a campeã da Eurocopa de 88, que foi disputada na Alemanha Ocidental, né? Ainda não tinha unificado as Alemanhas, não.
que esse título, né, da Eurocopa até hoje é o único grande título da seleção laranja. A formação desse novo esquadrão se iniciou com a volta do brilhante técnico Rinus Michels, que foi o criador, né, do carrossel holandês em 74. E seu retorno, o treinador começou comandando a Holanda já nas eliminatórias da Eurocopa, no ano de 86. E nas eliminatórias compôs o grupo 5, com a Hungria, Polônia, o Chipre e a Grécia. Era um grupo relativamente tranquilo, assim, né? E a Holanda conseguiu se classificar para a Eurocopa com facilidade, até fazendo algumas goleadas nesses adversários. Já na Euro, a Holanda caiu em um grupo com a União Soviética, Irlanda e Inglaterra. Perdeu na estreia contra os soviéticos, que tinham uma ótima equipe, e venceu a Inglaterra e a Irlanda, né? E essas vitórias garantiram a Holanda nas semifinais, né? Já ia, depois da fase de grupo já ia direto para as semis. E nas semifinais era hora de encarar um fantasma de 74, a Alemanha e a dona da casa, que era a dona da casa nessa Eurocopa. O técnico Rinus Michels reencontrava então assim, o seu mesmo adversário que o tirou o título 14 anos antes. E para piorar, a Alemanha nesse jogo abriu o placar com o Lothar Matthäus. E pouco tempo depois, né, Koeman de pênalti empatou. E faltando apenas 2 minutos para o fim da partida, Van Basten fez o gol da virada. Final garantida e uma imensa comemoração em Amsterdã. Na final, novamente, um fantasma a ser exorcizado. Dessa vez era um fantasma recente, né? Que era a União Soviética. O adversário que venceu a Holanda na abertura, né, da Eurocopa que estava sendo disputada ali. Essa derrota ainda não foi digerida não tinha sido digerida ainda pelos holandeses, né? Porque eles perderam de 1-0, mas atacaram bastante e não conseguiram superar o ferrolho ali que os soviéticos fizeram. E nessa grande final, o Gullit fez o primeiro tempo, gol de cabeça aos 32 minutos. E no começo da segunda etapa, Van Basten fez um gol de placa. Assim. Ele teve, né, muitos consideram esse um dos seus mais belos gols. Após receber um cruzamento da esquerda, sem deixar a bola cair, ele pegou de primeira. Os antigos falam que é o sem pulo, né? Pegou de sem pulo e fez um golaço. E aí no fim os soviéticos ainda tiveram a chance de diminuir a diferença de pênalti, mas o grande Van Breukelen, que a Holanda tem sempre bons goleiros, assim, pegadores de pênalti, né, defendeu a cobrança. E assim a Holanda conquistou seu primeiro título, coroou uma geração de ouro e deu o tão sonhado caneco ao técnico, né, o lendário Rinus Michels. Então vamos para a escalação desse time, meu time de botão de hoje. Vamos lá, prepara aí pro holandês meia boca. O goleiro é Van Breukelen. A linha de zaga é no 4-4-2, né? A linha de zaga com Van Tigelen, Ronald Koeman, o Frank Rijkaard, né, que virou técnico aí, acho que tá ainda como técnico. Van Aerle, fechando a linha de zaga. No meio Erwin Koeman, que era irmão do Ronald Koeman. A Holanda sempre tem esses irmãos, né? Os irmãos jogando juntos, né? Jogando junto pela seleção. Muren, Wolters, Vandenburg, o Gullit e o Marco Van Basten fechando o ataque. E o técnico Rinus Michels. Tá aí. Esse é o meu time de botão de hoje. Valeu, tio Phil. Talvez aí a Holanda, né, principalmente o carrossel da década de 70, um dos times que mais tenha influenciado o futebol até hoje, né? Muitos times ainda influenciam, tentam pelo menos, né, reproduzir esse estilo da Holanda de 70. Eles criaram o líbero, o jogador não tinha posição, o cara era o terceiro zagueiro que corria o campo todo. Era muito bonito ver esse time jogar. Eu lembro assim do Gullit, do Van Basten, e pena que eles são coroados só em 84, assim. De lá pra cá eles fizeram, né, semifinal com o Brasil. Eles chegam bastante, assim, né, nas fases finais das Copas do Mundo. A Holanda bonito. Tem 3 vices já, né? 74, 78 e 2010, né, pra Espanha. Pois é. Então eu acho que deve ser uma das últimas grandes seleções, assim, que tá faltando beliscar, assim, um título da Copa do Mundo. Um títulozinho. Vamos ver. Bacana. Desde da cromática, da cor ao futebol. É uma camisa bonita, realmente. Assim.
E esse gol do Van Basten, né, que fala aqui da final, eu procurei lá, achei o vídeo, realmente foi um gol de placa, assim. Não sei se eles fizeram placa pra ele não, mas foi um gol muito bonito. Pessoal, agora é 6 horas e 34 minutos. Hoje tem jogo do Atlético mais tarde, amanhã tem o jogo do Cruzeiro. Daqui a pouco a gente vai falar, né, dos dois jogos. Mas no fim de semana tem o clássico, né? Cruzeiro e Atlético se enfrentam no Mineirão. Hoje pela manhã teve uma reunião na Federação Mineira e teve aquela questão, né, de como seriam as torcidas, né? Mais uma vez que sempre ocorre nos clássicos. Ficou decidido que vai ser torcida dividida, né? O Atlético vai ter aí 10%, né? Mais mil ingressos da Minas Arena, então vão ser 7 mil ingressos dos quase 60 mil que serão comercializados. E vai ter a venda de bebidas alcoólicas para esse jogo. A PM falou que está preocupada, né? Com essa questão da bebida alcoólica no clássico. O Andrezão já, né? Mais ou menos já se manifestou, né? Em relação a isso, né, Andrezão? Ah, bicho, eu tenho saudade daqueles PM barrigudo da década de 90, de 80, que deixava a galera beber lá numa boa, os caras do bigode, aquela farda amarrotada. Tá entrando, não sei, cara, acho que deu uma mexida na PM aí, no corpo de bombeiros. Essa galera nova que tá comandando aí não tá podendo nada, cara, não pode beber, não pode fumar, não pode fazer xixi no copo, jogar no campo. Então, assim, tá muito sem graça, cara, tá muito sem graça pro estádio hoje. A PM não quer saber de nada. Tudo não pode, não tem segurança, não tem isso, não tem aquilo. Tá ficando complicado ser torcedor. Mas só lembrando desse negócio aí de bebida alcoólica, né? Puxando o gancho aí, o Atlético não vai ter hoje, né? Vetor, o Atlético suspendeu, né, a venda por causa de bebidas alcoólicas. Dos copos arremessados na última partida lá. Eu acho que tem que aumentar o contingente da PM, os caras têm que trabalhar, mas o torcedor também tem que ter consciência. Então, meu filho, chega junto nos caras aí. Chega junto e vambora. Tem que ter duas torcidas e tem que ser igual pra todo mundo. Se tem em qualquer lugar, tem que civilizar, tem que moralizar. Passou da hora dessa coisa antiprofissional, não foi a Copa agora, não tava tudo organizado, tem que fazer valer. Não, e com tanta tecnologia que a gente tem hoje aí, é possível plenamente a gente identificar individualmente a pessoa que comete algum ato desse tipo. Então, assim, a mania de querer cortar o mal pela raiz, sendo que a gente perde, né? É cortar a raiz em vez de cortar o mal, entendeu? O problema é exatamente esse. Exatamente, é bem mais cômodo você cortar do que trabalhar para conseguir identificar individualmente quem comete esse tipo de coisa. E aí acontece isso aí, bicho. A PM nunca teve do lado do povo, vai estar agora? Alguns programas atrás a gente falou daquela, né, que estavam tentando, né, que o clássico voltasse a ser dividido, né, 50% de cada lado. Ainda não foi dessa vez, né? Vamos ver se isso ocorre, né, nos próximos clássicos. Talvez esse é o último do ano, né? Então vamos ver se no ano que vem, quem sabe, né, os clássicos voltem a ter a torcida dividida. Pessoal, agora são 6 horas e 37 minutos, um rápido intervalo, já voltamos com mais Óbvio Ululante aqui na rádio UFMG Educativa. Ouvinte da rádio UFMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Ululante. Decantando a República. Um inventário histórico e político da moderna canção popular brasileira. Diálogos em prosa, verso e melodia. De segunda a sexta, às 10h15 da manhã. Decantando a República você ouve aqui, na 104,5 FM. O FMG Educativa, a estação do conhecimento. Atenção, ouvinte da rádio UFMG Educativa. Este é o programa esportivo Óbvio Ululante. Óbvio Ululante na área da rádio UFMG Educativa. Você pode ouvir a gente também na internet, ufmg.br/rádio. Agora são 6 horas e 38 minutos. Hora de conferir mais uma criação sonora de Felipe Assunção. Charge sonora. O som da imagem, a imagem do som. Pois bem, chegou a hora, né, da decisão sobre bebidas alcoólicas aqui no estádio. As bebidas alcoólicas estão liberadas.
Não, peraí. É proibida. Não, peraí. Liberada. Proibida. Liberada. Proibidas. Liberada. Proibida. Liberada. Proibida. Ei, ó, você gritou. Isso. Você que tá gritando aí. Seu guarda, pode pegar. Prende. 3 mil reais de multa, tá expulso do jogo. Pode ir. Onde já se viu? Charge sonora. O som da imagem, a imagem do som. Pois é, né, pessoal, como a gente havia falado, né, no jogo de hoje do Atlético, daqui a pouco não vai ter a venda de bebidas alcoólicas e tá desse jeito, né, uma hora libera, uma hora suspende, logo depois da liberação já tinha gente querendo suspender a bebida e agora o Atlético tomou essa medida, né, muito em conta do que ocorreu naquela partida contra o Atlético Paranaense na semana passada, né, que os torcedores jogaram copos no gramado. Vocês acham que isso também pode ser um pouco o Atlético já tentando se precaver de uma possível punição, né, já que o Galo pode ser julgado por aquilo que ocorreu? Eu vi a entrevista que o Daniel deu, né, sobre esse veto aí que eles fizeram. Eu pensei isso na hora, assim, né? Não sei se isso vai ser usado, se eles tiverem essa atitude já pensando em usar, né, para fazer a defesa do clube lá, que certamente vai ter um julgamento aí, né? Então, não sei, cara, mas é igual o Weber também falou aqui, né? O torcedor tem que protestar, mas é de um jeito mais inteligente, né? De uma forma, porque jogar copo não vai ajudar, vai muito pelo contrário, né? Vai acabar prejudicando mais ainda, mais do que está sendo prejudicado, né? O time, assim. Então, vamos ver depois desse julgamento aí qual que vai ser a atitude, né? Se vai voltar, se não vai. É bem essa charge mesmo aí. O torcedor tem que ser inteligente, porque tem uma guerra aí fora de campo, ela é muito óbvia, ululante, muito clara assim, então você não pode dar muito mole. Se for pro estádio pra torcer, pra criticar, com humor, brincar, mas copo, tênis, essas coisas não vão prejudicar o clube. É isso. E o Galo que joga daqui a pouco, né, às 7h30 da noite contra o Avaí. E aí, pessoal, expectativa para esse jogo? É uma ótima chance aí do Galo, talvez tentar se aproximar do Corinthians, né, já que tem Corinthians e Grêmio mais tarde. O Corinthians tem um jogo difícil, né? Hoje é ganhar ou ganhar, cara. Se tiver pretensões de disputar o título, não pode nem pensar em empatar, assim. O Avaí tem né, tá numa situação difícil, acho, não sei se tá na zona de rebaixamento ou próximo. É o 18º Avaí. Então tá na zona de rebaixamento. E, né, com esses times não pode perder ponto, mas tem que ficar, né, ligado, porque o Figueirense também vem nessa situação e complicou aqui. Então, não é achando que tá ganho não, mas... E principalmente sem perder a cabeça com os possíveis erros, entre aspas, de arbitragem, né? Porque isso também tem prejudicado o Atlético. Não é só... não só os erros, exatamente, como o tio Fio disse aqui, fica pilhado demais e aí começa a cometer erros e aí a dar motivo para expulsão e assim por diante. Tem que jogar mais. O juiz que vai apitar hoje, ele nunca apitou jogo esse ano na Série A. Então já tem que ficar, não tem que contar com o juiz não. Tem que chegar e jogar bola. E outra coisa, ficar falando que é Corinthians, tem que fazer a parte dele. Até deu uma cochilada igual 2012. O Avaí tem que atropelar, com todo respeito ao Avaí, tem que chegar e atropelar. São coisas diferentes, né? Então, o Atlético tá querendo apagar com quem tá querendo apagar o Atlético. Então. Tem que fazer a parte dele. Como o próprio Levir Coupe falou, né, em uma entrevista, que o mais difícil era fazer o jogador não pensar, né, nessa questão de arbitragem e ficar focado mesmo no jogo, né? Porque não adianta o jogador ficar muito pilhado com isso, pode apenas prejudicar o time, né, nessa campanha, né? O Galo continua na briga pelo título brasileiro. O Atlético, né, que deve ter... não tem muito mistério, né, do time que entra em campo daqui a pouco. É mesmo o Patrick entrando na lateral esquerda, né, no lugar do Pedro Botelho, que foi titular no fim de semana. Então o Galo deve ter Vitor, Marcos Rocha, Léo Silva, Gemerson e Patrick, Leandro Donizete, Rafael Carioca, Giovanni Augusto e Dátolo, Luan e Lucas Prato. Esse deve ser o time do Galo para daqui a pouco. Atlético e Avaí entram em campo às 7h30 da noite no Independência.
Bom, o Cruzeiro hoje vai só assistir, né, seus adversários. Entra em campo amanhã contra o Flamengo no Maracanã. E aí, Andrezão, tá botando fé no Mano Menezes, né? Já chegou. Ainda não era o treinador, mas venceu a Ponte Preta. Agora goleou, né, o Figueirense no fim de semana. Na verdade, quem tava treinando era o David, né, cara? Quando o David treinava o time aí. O Mano chegou pra substituir o David. O Luxemburgo chegava assim, dava os pitacos dele, acabava com o esquema tático do David, e aí agora vem o Mano, né, dando continuidade ao trabalho que o David vinha desenvolvendo. E aí, assim, não sei, cara, eu não gosto muito da gauchada como técnico, não, mas assim, não é muito estilo do Cruzeiro, não, mas vamos ver, cara, o Mano, ele tem, assim, o costume de montar equipes bem fortes, defensivamente, né, e com um toque de bola consolidado e tudo mais. A esperança, pelo menos, arrumar a defesa e conseguir marcar um golzinho lá quando der e não cair. Uhum. Não, quando confirmou o Mano, Andrezão, eu até falei aqui no programa, porque o Mano não tem, assim, um histórico de trabalhos ruins, assim, né, de pegar um time e deixar ele muito, muito mal mesmo. Então, é do mediano, assim, pra cima. E é o que o Cruzeiro precisa pra não cair esse ano e planejar o ano que vem, assim. Então, acho que pro objetivo, né, que sobrou pra esse ano, assim, eu acho que é um nome que estava disponível no mercado, assim, era uma boa opção. Assim. É o que o tio Phil falou, ele cortou o fluxo dele quando ele foi substituir o Muricy na seleção, mas ele estava em ascensão na carreira. E agora ele ficou um tempo fora, deu uma reciclada, pra quem não sabe, ele ficou um tempo lá na Europa, aprendeu um pouquinho lá, chegou renovado, acho que é um gás novo aí pro Cruzeiro. Vamos torcer pro Cruzeiro aí dar uma emplacada, porque, como a gente já comentou, né, Rafael, o Cruzeiro não tem elenco pra estar na situação que tá. Sim. E só não pode pro argentino aí também, né? Mas o argentino dá certo. E só não pode tem que torcer também pra não ser só aquele efeito emergencial bombeiro que aconteceu com o Luxemburgo, né? Que chegou, venceu as 3 primeiras, mas depois acabou despencando. E o Mano Menezes, né, em relação ao Luxemburgo, que os próprios jogadores têm falado isso, né? Que são estilos completamente diferentes. O Luxemburgo é aquele cara que cobrava, gritava bastante, né, xingava muitos palavrões. Agora o Mano é aquele cara que chega mais, conversa com os jogadores. Quem sabe, né, isso pode funcionar melhor aí com esse elenco do Cruzeiro. E o Mano, né, que deve dar continuidade ao time que vinha jogando, né, não vai fazer grandes alterações em relação ao time que goleou o Figueirense. A única mudança mesmo na zaga, já que o Bruno Rodrigo, né, ele tá vetado pro jogo de amanhã. Paulo André será o titular. Amém! O Cruzeiro que deve ter para amanhã Fábio, Ceará, Manuel, Paulo André e Pará, Henrique, Williams e Ariel Cabral, William, Vinícius Araújo e Alano. Ô Andrezão, você tá botando fé no Ariel Cabral? Ele aí que não tinha sido titular, né? Agora foi titular nos 2 últimos jogos. Ô bicho, esse Cabral aí, ele foi uma descoberta, cara. mas assim, é um cara que... Tá aqui o contrato seu da Praça Nossa. Foi um cara que chegou aí. Sim, eu acho que ele. Sei lá, cara, eu gostei do futebol dele, assim. Ele encaixou no time, gostei. Vamos de Paulo Leminski aqui. Distraído, venceremos. O cara chegou no apagar das luzes, eu acho que vai ajudar o Cruzeiro muito. Valeu, pessoal. Agora 6h47. Vamos seguindo. Pois é, o América entrou em campo ontem à tarde pela Série B do Campeonato Brasileiro, enfrentou o Sampaio Corrêa e conseguiu uma grande vitória, né? Venceu por 2-1 a equipe maranhense. E o América que há 5 rodadas não vencia na Série B, né? Conseguiu novamente uma vitória muito importante. Destaque para o Richarlison, o atacante do Coelho, jogou muito bem, fez uma grande jogada no primeiro gol, marcou o segundo gol e o América agora está na 6ª posição com 38 pontos, a apenas 3 do G4. Coelho volta a campo no sábado contra o Náutico no Independência às 4h30 da tarde. Não, é um destaque pro segundo gol da América. O cara limpou o zagueiro umas 24 vezes antes de fazer o cruzamento. Parecia aquelas peladas que você limpava. 12 costas com cada perna. Você limpava, o zagueiro levantava, você via, limpava de novo. Eu nunca vi isso na minha vida, cara. Você lembra na várzea quando o campo tá meio barreado? Você dá um cortinho, o cara vai deslizando 60 metros assim, no barro. A única vez que eu lembro é o Canaps e o Ronaldo Fenômeno aqui. Foi a última. Agora o América foi legal, o América ter reencontrado a vitória e com o time do G4 ali, porque tá vivo, né?
E o Sampaio Correia Correia não pode dar uma recuada agora, ele tá indo bem. e o Sampaio Correia aqui muito bem em casa, né? O América então ganhou Foi a primeira derrota. primeira derrota do Sampaio Correia em casa. Então foi uma derrota assim, não foi qualquer vitória, né? Foi um jogo muito difícil lá. Não, o Sampaio Correia é treinado por um treinador que, assim, se eu fosse dirigente, eu apostaria nesse cara pra primeira divisão. O Condé, né? O Condé é um cara que, assim, tá fazendo ótimos trabalhos, né? O time, assim, bem armadinho. Eu acho que é o técnico aí que, a hora que encaixar uma equipe boa, ele deslancha. Um outro fator que ajudou o América foi o Mancini não jogar. Olha aí, cornetada com o Mancini, hein? O Léo Condé, né, Andrezão? Pra quem não se lembra, ele foi o vice-campeão mineiro, né? Com a Caldense, fez uma grande campanha. E o Cruzeiro tentou contratá-lo, né? Pra ser auxiliar, né? O que o David tá fazendo agora, né? O Cruzeiro tentou contratar o Léo Condé, ele preferiu ficar lá no Sampaio Correia. Podia ter passado como técnico mesmo, assim. Você pegava aquele time da Caldense, cara, que time arrumado. O time foi jogar contra o Atlético no final do Mineiro. O que é aquilo? O time jogou, assim, jogou pra frente. O Atlético passou muita dificuldade, quase que não ganha. Assim, um time muito bom, esse time que ele armou na Caldense aí. Esse aí o América, então, né? A Sara que tá acompanhando o América de longe, né? Deve estar mandando vibrações positivas para o América conseguir subir, né? Voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Agora é 6h50, vamos para um rápido intervalo. Mas é bem rápido, hein? Daqui a pouco estamos de volta com mais Óbvio Ululante. Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Ululante. E neste sábado, o grupo promove o Piquenique do Amor. O evento é aberto e começa às 8 horas da manhã no Parque das Mangabeiras. Aí, para você, o endereço é Avenida José do Patrocínio Pontes. A cada ano, conhecimento. O FMG Educativa é 10. Atenção, ouvinte da Rádio FMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Ululante. De volta para o último bloco de Óbvio Ululante, agora são 6h51, continue ligado, 104,5 FM, essa é a estação do conhecimento, vamos seguindo. Frase do dia. E aí, Andrezão, qual que é a frase do dia aqui no Óbvio? Muito bem, estrogonóficos ouvintes do Óbvio Ululante. Então, para a alegria da família brasileira, vamos de frase da semana. E hoje a nossa frase não pertence a nenhum jornalista, nenhum poeta, nenhum jogador, nenhum técnico ou dirigente, cara. Eu trago aqui para apreciação geral da nação uma reflexão encontrada em algum lugar perdido, onde o vento faz a curva, em alguma rede social por aí. Ou seja, uma frase sem dono, sem assinatura. Inclusive, Rafa, deixa aqui meu alerta. Sim. Se alguém souber o autor dessa frase, pode entrar em contato aí com a equipe da produção do programa, que a gente fica muito agradecido da nota na semana que vem. Então, sem delongas, deixo a frase, abre aspas, ladrão é o Atlético, que está querendo levar o título que o Corinthians comprou. Fecha aspas. Aí essa frase então do Andrezão de hoje, né? Então você aí que for o autor dessa frase, entre em contato com a gente, né? Vamos dar os devidos créditos. Eu tenho uma... Você não, né, Velga? Não, eu acho que foi o André Sanches. Pode ser, né? Quem sabe? eu lembrei a frase do Valdívia também, né? Que foi legal. Que falou que ligou pra NET pra comprar os jogos do Campeonato Brasileiro, mas não tinha mais, que o Corinthians já tinha comprado tudo. Ô Andrezão, só uma dúvida que eu tô aqui. O estrogonofe com os ouvintes é o ouvinte que gosta de estrogonofe? Não, assim, é uma característica mesmo, a pessoa ser estrogonófica, né? É um estilo de vida que a pessoa leva, assim, eu sou, né? Eu sou estrogonófico, né? É, exatamente. A gente tem que trazer pra cá o dicionário de termos. Sim, dicionário do Andrezão. Vamos montar o dicionário do Andrezão aqui, vamos destrinchá-lo aqui no programa. Pessoal, 6h53, a gente tá chegando ao fim, mas antes aí dá pra gente mandar os últimos recados, abraços. Vamos lá, o que vocês têm pra falar aí?
Alguém tá devendo dinheiro pra alguém, né? Hora de cobrar. Não, eu tô tranquilo em relação a sim. isso aí. A prefeitura de BH tá me devendo aí, o salário ainda não caiu, não. Não mandar um abraço pro TJ, né? Nosso capitão aqui hoje não pôde vir. Abração TJ. Pro pessoal do GFUT aí, todo mundo que tá ouvindo, nossos ouvintes, né? Também que não são do GFUT. Um grande abraço e até semana que vem. Manda um abraço pro Luciano Chouriço. Com certeza, o Luciano, esqueci dele. Tá devendo o convite do casamento aí. Falou que ia me entregar, assim. Mas eu falo com ele que eu vou assim mesmo, cara. Sem convite, com convite. Eu não quero saber não, cara. Vou empacarei a lua de mel dele com a festa pós-casamento, querendo ele ou não. Andrezão, qualquer coisa você liga aqui pra rádio que tá rolando sorteio verdade. do convite de casamento do Luciano, tá? Se ele não for lá te entregar. Você pode ligar aqui e ganhar um convite do Luciano. É um par de convites. Você tem que escrever na página da rádio hashtag sorteio do casório. Não, e ele mandou uma mensagem muito feliz hoje, né, no nosso grupo aqui. Ele vai, acho que o lua de mel dele vai ser, né, no Chile. No Chile aí. Ele vai poder assistir o Brasil e o Chile, né? Então, segundo ele, os deuses do futebol conspiraram a favor da pessoa dele. E foi bacana demais. Vai ver a chinelada que o Brasil vai tomar. Lê. Pois é, um abração aí pro seu Luiz Carlos lá no bairro Dourado, americano, assim, super realista, super pé no chão. E pra historiadora Simone Paiva, que tá fazendo aniversário hoje. Valeu. Velber, e o Cabeça Conteúdo? Segunda a sexta aqui na Rádio FMG Educativa, 14h45, é um dropzinho, é curtinho, mas é muito bacana, um assunto e uma música. Valeu. Quero mandar um grande beijo pra Adriana, que nos escuta agora, pro meu filho Francisco, um grande abraço também pros GFUTenses, que estão nos escutando também, e a todo mundo aqui da nossa bancada. Valeu Alexandre, valeu pessoal pela presença mais uma vez aqui no Óbvio Ululante. Só para finalizar aqui, passando a rodada de hoje do Campeonato Brasileiro, rapidinho, Ponte Preta e Vasco da Gama. Vasco da Gama tá vivo ainda, gente? Eu acho que não, né? Tá respirando por aparelhos. Estão dizendo que, por aí nas redes sociais também, que daqui a pouco o Botafogo passa, né, o Vasco. Vai passar o Vasco. Tem Internacional e Palmeiras. Não, na verdade também assim, já não tem mais piada pra fazer com o Vasco. Assim, não há. Coitado, torcedor vascaíno. Isso é uma estratégia de futebol carioca. Cada ano tem um na Série B, eles vão revezando aí, é uma coisa econômica aí, uma conspiração econômica e política. Será que o Silvio vai estender a passagem dele lá pela Espanha? Não sei, é porque o futuro é a Série B, você tá vendo de que os caras já estão de olho já, viu? E a gente fica esculhambando o Vasco, daqui a pouco o celular vibra aqui, com uma ameaça de morte aqui, enfim. Figueirense, Atlético Paranaense, Corinthians e Grêmio, Santos e São Paulo, clássico hoje, Coritiba e Fluminense, Goiás e Sport, Joinville e Chapecoense. Joinville e Chapecoense amanhã. Também Goiás e Sport e o Flamengo e Cruzeiro. E daqui a pouco, Atlético e Avaí. Os jogos da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um bom futebol para todo mundo aí que vai acompanhar as partidas. Muito obrigado para você, ouvinte, que mais uma vez ficou ligado aqui com Óbvio Ululante. Voltamos na próxima quarta-feira, a partir das 6 horas da noite. Eu sou o Rafael Miguel e a gente se encontra ao longo da programação da rádio UFMG Educativa. A gente finaliza com o Wilson Simoninha, aquele gol. Fui pro Rio de Janeiro espantar a solidão. Estava em pleno fevereiro, num sol quente de sertão. Já rodei o mundo inteiro, me livrei da marcação. Eu nasci pra ser o primeiro artilheiro campeão. Foi por causa de você que eu fiz aquele gol. Só por causa de você a rede balançou. Foi por causa de você que eu fiz aquele gol. Só por causa de você a rede balançou. Contratei um sanfoneiro pra chamar sua atenção. Com zabumba e pandeiro fui marcando por pressão.
atacante brasileiro, jogador de seleção, verdadeiro bombardeio dentro do seu coração. Foi por causa de você que eu fiz aquele gol, só por causa de você a rede balançou. Foi por causa de você que eu fiz aquele gol, só por causa de você a rede balançou. É, na tela da TV, deixa acontecer. É, aí você vai ver o que deixa acontecer. Foi por causa de você que eu fiz aquele gol, só por causa de você a rede balançou. Foi por causa de você que eu fiz aquele gol, só por causa de você a rede balançou. Luiz Gonzaga é o rei do Baião, Gonzaga é o rei do sertão, Gonzaga é o rei do Baião, Luiz Gonzaga é o rei do salão. Quando a lava virou pedra e o mandacaru secou, e a ribação de sede bateu asas e voou, eu então se veio embora carregando a minha dor. Eu então... Atenção, rede da UFMG Educativa, termina agora a transmissão do programa esportivo Óbvio Lulante, porque no futebol nada é tão óbvio assim.